assistem também online. Gostaria de pedir inicialmente que colocasse as formas silenciosas. Vamos lembrar que o silêncio também é um perigo. Temos vendas de lanche aos sábados, temos vendas de livros às quartas e nos sábados. Recebemos doações voluntárias, esporádicas e também como você pode também ser um sócio contribuinte efetivo. Para mais informações, você pode ser direcionar na recepção ou pedir informações pelas nossas redes sociais, Instagram e WhatsApp. Retornando nossas atividades, a Evangelho-Terapia, que é da segunda, veio para a quarta. As palestras públicas continuaram aos sábados. Um aviso importante: os estudos retornaram hoje, nós já tivemos o primeiro estudo, tanto o MEP1 quanto o EG1. Caso você queira se inscrever e participar, você pode pedir informações tanto na recepção quanto nas nossas redes sociais. Vão mandar convite para participar do grupo de WhatsApp e vão avisar as datas, os horários, para que você venha assistir os estudos. Iniciamos também a campanha Alimentando com Esperança, em que recebemos doações de alimentos para assistir, para doar para as famílias que são assistidas aqui no Cheio. Cada semana recebemos alguns alimentos específicos. Essa semana estamos recebendo café e leite. Você pode ver lá na entrada, tem um banquinho com uma vasilha e lá, caso você se sinta tocado, você pode estar deixando a sua doação. Toda ajuda é bem-vinda. Lembrando que a doação é um ato de muito amor e caridade com o próximo. As pessoas que estão em tratamento, se lembrar de passar na recepção para confirmar o passe do dia. Você chega lá na recepção, fala seu nome e o atendente, o recepcionista, vai marcar o seu passe. O atendimento fraterno acontece nas quartas e nos sábados, concomitante à palestra. Você chega lá na recepção, pede para marcar o seu atendimento fraterno. Quando for o momento de fazer, a recepcionista vai chamar você. Outra vez, amanhã teremos uma vibração às 4 horas. E como é de costume, aqui ao encerramento da palestra, fazer a irradiação, nós não faremos hoje, porque amanhã ocorrerá essa mesma coisa. Então, quando encerrar, irei fazer uma prece. Agora, vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Item 137. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso de alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo do seu coração bom e generoso. Então, agora, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, sentar-se confortavelmente. E vamos pedir para a espiritualidade amiga, a Mestra Maria Queredo, ampare e auxílio, que ilumine nossas mentes, para que possamos receber essas informações benditas, esse conhecimento bendito, que serve de alimento, de bálsamo salutar às nossas almas. Que o consolo, o auxílio, o amparo seja recebido. Pedimos, Mestre amado, a espiritualidade amiga, que fique conosco hoje, agora e sempre. A palestra de hoje tem como tema o amor ensinado por Jesus, o sol da alma. Será feito pelo nosso irmão Máximo Gini. Muito obrigado, Enzo. Boa noite a todos. Se tiver muito alto aí, é só baixar. Acho que tá bom, né? Bom. Então sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, a uma palestra aqui no Centro Espírita Irmã Sheila. Também damos as boas-vindas aos nossos
assistem pelas redes sociais, muito boa noite. Nosso tema de hoje é muito interessante, né, porque ele vem iluminar os nossos passos, né? Vem falar desse sol, que o sol da nossa alma. E esse sol da nossa alma é o amor que o Cristo nos ensinou. E a gente vai conversar um pouco sobre esse amor, né? Qual é esse amor que o Cristo ensinou para nós? Então, primeiramente, para que a gente possa ter esse entendimento, a gente usou como base o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amai o próximo como a si mesmo. Né? Também utilizamos o Livro dos Espíritos, também como fonte temos o livro de, meu Deus, me faltou a memória agora, de André Luiz, né? Para nos dar esse apoio, e também o livro de Emmanuel, há 2000 anos. Né? Então, para a gente poder ir se situando, a gente vai e pergunta, né? E qual é a função do sol? Primeiramente, para eu poder entender esse sol da alma, eu tenho que saber o que seria, né? Qual seria a função do sol? A função do sol a gente sabe que é aquecer, é iluminar, é nos guiar. Né? Então, quando a gente tem esse entendimento de como o sol funciona em nossas vidas, para a gente poder fazer essa assimilação com esse sol da alma que a gente quer chegar. E o que seria então a alma? Né? Entendemos o que é o sol e a alma. O que seria a alma? A gente entende, segundo Kardec, por questões didáticas, que a alma seria o espírito encarnado. O espírito desencarnado a gente chama de espírito, e a alma é o espírito encarnado. Somos nós agora. Nosso espírito a gente chama de alma porque ele está encarnado, mas só por questões didáticas, para a gente saber quem é encarnado, o espírito que está encarnado e que não está encarnado. Tá bom? E o que seria então, né, esse sol da alma? Então, para a gente ter esse entendimento, a gente começa com lá no início, né, quando Deus nos criou. Quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorante. Está oscilando, né? O volume, né? Tem uma parte que só. Ele nos criou simples e ignorantes. Em nossa origem, só temos instintos. Lá, quando Ele nos criou, que a gente se tornou um princípio inteligente individualizado, né? A gente só tinha instintos. Para que servem os instintos? Os instintos eles servem para nos proteger, a nossa defesa, para a gente sobreviver. Já vem conosco. Né? A gente não precisa aprender o instinto. Né? A gente vê nos nossos próprios animais os instintos de quê? De alimentação. Né? Nenhum animal fica sem se alimentar. Né? Isso é instintivo, né? Para garantir a sobrevivência. Ninguém fica sem tomar água. Quando a gente se fere com alguma coisa, a gente foge daquilo. Né? Tudo é relacionado à nossa defesa. Né? Lá, quando a gente vivia primitivamente, lá nas cavernas, o que a gente procurava? Procurava se abrigar do sol, procurava se abrigar da chuva. Ainda hoje, né? Instintivamente, a gente procura um abrigo. A gente ia para as cavernas, antigamente, né, para se proteger dos animais ferozes, utilizava algo para nos proteger. Então, o instinto, ele serve para nos proteger, nos dar garantia da sobrevivência, para dar continuidade à nossa vida corpórea. Então, lá quando Deus nos criou simples e ignorante, lá na nossa origem, nós só tínhamos instintos. Nós não tínhamos ainda desenvolvido a nossa inteligência. Né? E Deus foi nos dando o quê? Uma reencarnação após a outra, e nos dando o quê? Tarefas para a gente ir desenvolvendo e assim ir adquirindo inteligência. E aí, quanto mais a gente foi desenvolvendo essa inteligência, a gente foi o quê? Avançando em relação ao conhecimento, e fomos ficando corrompidos. Mais avançados e corrompidos, só temos sensações.
É mais ou menos o que a gente tem hoje, né? A gente vive muito em torno das sensações, que são as nossas paixões. O que seriam essas sensações? Aquilo que dá prazer ao nosso corpo físico, né? Geralmente a gente se compraz com essas sensações, que geralmente é o quê? Orgulho, egoísmo, inveja, o que mais eu coloquei aqui? Ciúmes, rancor, né? Então, fofoca, né? Então, geralmente essas paixões, essas sensações, geralmente elas trazem esse prazer para o corpo físico. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai deixando essas sensações de lado e vamos transformando, né? Deixando de lado as sensações e adquirindo os sentimentos. Então, quanto mais evoluída a gente é, mais a gente vai o quê? Adquirindo esses sentimentos e deixando as sensações de lado, porque os sentimentos ele vai trazer prazer ao espírito. Ao espírito. É por isso que mesmo eu vivendo não tão bem economicamente, quando eu ganho muito dinheiro, que eu compro aquilo, compro outro, chega um momento que eu já tenho tudo. Aí vem aquela tristeza, cadê a alegria? Eu já tenho tudo. Por quê? Porque essa é uma sensação, ela só traz felicidade para o corpo físico, para o espírito não. O que traz felicidade para o espírito é o quê? São as coisas espirituais, os sentimentos, as coisas morais. Isso sim traz felicidade para o espírito. Então, matéria não traz felicidade para o espírito, só as coisas morais, espirituais. Então, quanto instruídos e depurados, temos sentimentos. O que a gente está fazendo agora nesse momento? Nós estamos nos instruindo. Então, de instinto, a gente vai para a sensação e cada vez mais a gente vai melhorando e adquirindo apenas os sentimentos. É isso que a gente está fazendo aqui. A partir do momento que eu sei que eu estou melhor, quando eu vou deixando de lado as minhas sensações e vou adquirindo os sentimentos, eu sei que eu estou indo no caminho certo, eu estou progredindo moralmente. E assim eu vou ter o quê? A minha verdadeira felicidade. Uma felicidade que é proporcionada conforme o planeta que a gente vive. Né? A felicidade plena a gente só vai ter quando a gente estiver totalmente depurado, for um espírito puro. Mas por enquanto a gente pode ter uma felicidade que o nosso planeta comporta conforme a gente vá nos melhorando. Então, quando instruídos e depurados, temos sentimentos. E o sentimento por excelência é o tema da nossa palestra hoje, é o amor. Como diria um cantor famoso aí, né? Só não é esse amor que ele fala, não. É o amor que o Cristo fala. Então, o sentimento por excelência, o maior de todos, onde giram todos os outros sentimentos, é o amor. Este é o nosso objetivo e o nosso fim. Chegarmos a ter esse amor perfeito. É o nosso objetivo, é chegarmos lá. O que o Cristo nos falou, amar o próximo como a si mesmo. A gente ter esse amor despretensioso. Amar a todos, indistintamente. Né? Não apenas os nossos familiares, não apenas os nossos amigos mais do peito, que às vezes a gente encontra um irmão no trânsito que dá uma fechada na gente, a gente já fica, né? Ama demais aquela pessoa, né? A gente tem que ter cuidado, porque todos nós somos o quê? Irmãos. Nós fazemos parte da família universal. Nós todos aqui somos irmãos. O nosso Pai é o mesmo, que é Deus. Nesse momento nós estamos numa família consanguínea, nascemos naquele grupo ali, mas isso não quer dizer que a gente não seja irmão dos outros. A gente pode ter nascido, eu posso ter nascido no grupo do Gerardo, em outras encarnações aí, como a gente sempre comenta, né, Gerardo? Hoje a gente não está mais, a gente vai estar em outros grupos, porque a gente tem que ir se reajustando e procurando esse amor cada vez mais. A gente já encontrou aqui, agora vamos para esse grupo aqui e a gente vai seguindo cada vez mais, nos depurando, né?
até chegarmos um dia a esse amor perfeito. Então, porque o amor, né, isso tudo, nosso fim é porque o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Jesus só falava de amor. Claro que a frase mais famosa dele sobre o amor é: amai o próximo como a si mesmo. E ele ainda disse mais: eu lhe digo mais, amai os vossos inimigos. Jesus não andou falando assim: vamos construir um templo, vamos vestir umas roupas próprias para aquele dia, vamos usar essas vestimentas aqui que é necessário, vamos fazer aquele ritual ali no dia tal que é muito bom, vamos criar aquela religião. Jesus nunca falou nada disso. Ele só falava em amar o próximo, só falava em amor. Então, aqui tendes, Jesus nos diz o seguinte, lá em Mateus 22:40, aqui tendes o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. Pronto, Jesus disse tudo. Toda a lei e os profetas, tudo se resume neste mandamento. Ou seja, ele simplificou uma quantidade enorme de leis que os judeus na época tinham, se não me engano, mais de 600 leis para ser cumprida. É para fazer isso, é para fazer aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer essa. Ele falou: amai o próximo como a si mesmo, né? Segundo ao primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz: tudo isso resume, tudo isso que vocês estão fazendo aí, o importante é esse tudo. Ame o próximo, você está fazendo tudo. Toda a doutrina do Cristo se resumia nessa questão do amor. E como amar o próximo? Como é esse amor ao próximo? Porque a gente fala assim: amar o próximo como a si mesmo. Às vezes a gente fica tão na teoria que às vezes a gente fica bem distante, né? Amar o próximo a si mesmo, a gente acha bonito, às vezes se emociona, mas na hora de praticar, aí é que a gente tem que colocar em prática o que a gente aprendeu, o que a gente está ouvindo aqui mais uma vez, né? Como é que eu faço para amar o próximo? Aí o Cristo foi e falou, didático como ele é: fazer aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. O próprio Cristo falou: mas como é que eu posso amar o próximo? Faça para o outro tudo que você quer que ele faça para você. É muito fácil. Como é que eu amo o próximo? Eu não vou desejar que o outro faça o mal para mim, eu não vou desejar que o outro fale mal de mim, eu não vou desejar que o outro fique fofocando de mim, que o outro me deseje o mal, que o outro me puxe no tapete, né? Que o outro fique me criticando, né? E por aí vai, né? Eu não vou querer isso, que ninguém queira o mal para mim. Então Jesus falou: tudo que você quer que os outros façam para você, faça com o outro também. Eu só quero que as pessoas falem bem de mim, que as pessoas me vejam como uma boa pessoa, que as pessoas me auxiliem quando eu precisar, né? Então é isso que ele quer que a gente faça com o outro. Se você fizer o que o outro, que você deseja que o outro faça com você, você está amando o próximo. Muito simples. Então, esse amor sublime que Jesus está mostrando para nós, está nos indicando, nos orientando, é o sol interior que condensa e reúne todos os demais sentimentos em torno dele. O amor sublime é o principal e todos os outros sentimentos giram em torno desse amor. E aí, quais são esses outros sentimentos? Que agora eu estou ansioso para saber, que agora eu quero me melhorar, quero ser uma pessoa melhor, quero deixar minhas sensações de lado, quero deixar minhas invejas, meus egoísmos, meu orgulho, quero ser uma pessoa obediente ao Cristo, né? Fazer o que Ele pediu que a gente fizesse, né? Então, esses outros sentimentos, temos bondade, a caridade, a compaixão, a paciência, a ternura, a abnegação. Então você vê que tudo isso é voltado para
procuro executar esses sentimentos, que eles todos vão girar em torno desse amor sublime que o Cristo nos falou, eu vou estar praticando o que o Cristo nos pediu, que é amar o próximo como a si mesmo. E lá no Evangelho, aliás, lá no Livro dos Espíritos, né, ao ouvir essa afirmação dos Espíritos, a gente lembra lá da questão 886. Quem não conhece a questão 886? Vamos nos lembrar, né, que ela é bem conhecida. A questão 886, ela nos fala sobre a caridade como a entendia Jesus. Kardec pergunta aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Como é que Jesus entendia a caridade? Como é que Jesus praticava, né, essa caridade? Qual é o entendimento dele? Os Espíritos respondem, né, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. A caridade de Jesus é o quê? Completa. Vamos analisar aqui cada frase dessa, né? Benevolência para com todos, né? Só aí já diz tudo, né? Benevolência é o que a gente acabou de dizer agora no começo da palestra. A gente vai ser benevolente, não, eu só vou ajudar quem for da minha família. Quem não for da minha família, não, os outros que cuidem, ele que se vire. Olha como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos, todos, né? Não é só o pessoal do meu grupinho de amigos, o pessoal da minha família, o pessoal do meu trabalho, não, são todos. Indulgência para com a imperfeição dos outros. O que é indulgência? O que é ser indulgente? Né? Ser indulgente é ser compassivo, misericordioso, né? Se compadecer da pessoa que está ali numa situação de inferioridade, digamos assim. Como é que a gente faz para a gente poder ter essa compaixão? Porque você vai entender que aquela pessoa tem as imperfeições, assim como nós temos também. Nós também somos imperfeitos. Então, se uma pessoa me agrediu, se uma pessoa me ofendeu, se uma pessoa fez algo que eu acredito seja errado para comigo, mas ao mesmo tempo que eu entendo que ela falhou, que eu também sou falho, que eu não sou perfeito ainda, que eu também sou passivo de erro, fica mais fácil de eu perdoar. Fica mais fácil de eu ser misericordioso. Não, a pessoa errou. Mas quantas vezes eu não errei também? Posso ter errado dessa forma, mas eu errei de outras formas. Então, quando eu tenho um entendimento que eu também posso errar, assim como aquele irmão errou, fica mais fácil de eu ser misericordioso para com aquele irmão. E a gente lembra, nesse momento, que quando você é benevolente para com todos, quando você é misericordioso para com a imperfeição dos irmãos, você está praticando a bondade. E quando a gente pratica a bondade, essa bondade ela passa primeiro, essa energia da bondade, ela passa primeiro por nós para chegar ao irmão. Então, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. É por isso que quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente faz uma boa ação, a gente se sente bem. O nosso espírito se sente aliviado, se sente flutuando. Por quê? Porque é algo moral, é algo espiritual. Foi o que a gente falou? O espírito se alegra com coisas espirituais, com as coisas morais, e não com coisas materiais. Materiais é passageiro. Tá? Então é por isso que quando a gente faz uma caridade, a gente faz uma bondade, a gente perdoa o irmão, a gente auxilia alguém que está precisando, né? A gente soma mais um com aquele irmão, a gente tem uma felicidade que a gente sabe de onde vem, né? A gente falta sair flutuando, né? É maravilhoso. E o perdão das ofensas, né? A partir do momento que eu sou misericordioso, com certeza eu vou perdoar quem me ofendeu. Aí tem um outro detalhe, né? Que a gente pode também nos auxiliar. Ser muito fácil a gente perdoar os nossos irmãos. Mas é muito difícil. A pessoa me fez aqui, ele perdoou, não. Mas quando a gente olha pelo lado da compaixão, fica muito fácil de perdoar. Porque o que eu
ele que está precisando de ajuda. Eu não estou precisando de nada, eu estou bem. Ele gritou comigo, falou mal, disse isso, disse aquilo. Coitado do Enzo, está precisando de ajuda. O que eu vou fazer? Se eu não consigo ajudá-lo, eu vou pedir a ajuda de outro irmão, mas não é fofocar, não. Olha, o Enzo, pelo amor de Deus, disse isso e isso comigo, ele, isso e aquilo outro, não. Quando a gente, os Espíritos até falam no Evangelho, que quando a gente vai falar algo de um irmão para outro, é no sentido de ajudar e não é fofocar. Alguém está assim, não está bem, gritou e tudo. Eita, eu peguei teu nome aqui, né? E ele está precisando de ajuda, vamos lá, perguntar o que ele está precisando. Aí é outra coisa, aí não é fofoca, aí é uma ajuda que a gente está prestando, né? E aí o que acontece? Se eu não me ofendi, aliás, se eu não tenho problema nenhum, como é que eu vou me ofender como Enzo? Se eu não me ofendi, eu não tenho nem o que perdoar. Eu não estou ofendido. A gente só perdoa quando a gente se ofende. Se eu nem me ofendi, não tem nem necessidade do perdão, né? Então a gente tem que lutar para isso, para a gente não se contaminar, digamos assim, com a energia que aquele irmão está levando naquele momento. Que a gente possa levar a nossa boa energia para ele. Se eu não estou podendo fazer nada, fazer pelo menos uma oração, pelo menos silenciar. Silenciei, disse nada. Tranquilo. Depois, consegui fazer uma prece. Está precisando. Então assim a gente vai praticando essa caridade no nosso dia a dia. É fácil? Não é fácil, mas primeiro a gente tem que ter a boa vontade. Porque se a gente disser, eu não consigo não dá certo não. Aí nem vontade você tem de tentar fazer alguma coisa. Aí se você não tem nem vontade, aí fica impossível. Porque só para a gente ter um entendimento. O que foi que Jesus falou do semeador? Lá na parábola do semeador, ele falou assim: o semeador ficou esperando o tempo para fazer a horta. Ele já começa assim: o semeador saiu a semear. Ou seja, o semeador deu o primeiro passo, ele foi adiante. É isso que a gente tem que fazer para o nosso melhoramento. Nós somos semeadores, nós temos que sair dando o primeiro passo nas nossas mudanças íntimas, para que a gente possa se melhorar. Porque se a gente ficar de braço cruzado, então sempre nos lembremos do semeador. Quando a gente pensar em ficar de braço cruzado, a gente lembra: não, o semeador saiu a semear, deixa eu dar meu passo, deixa eu fazer meu bom propósito, pelo menos fazer a tentativa de me melhorar. E cada vez mais a bondade que a gente vai praticando, mesmo que você não tenha aquela boa atitude ainda, eu estou fazendo porque eu quero, aquela coisa toda, mas com a prática você vai chegando à perfeição. Você começa a fazer de forma natural, não mais de forma mecânica. Estou fazendo porque Jesus disse para me fazer, eu só estou fazendo porque Jesus disse para me fazer. Começa assim, não tem nada não, pode começar. Já é um início, já é um caminho. Quanto mais você vai repetindo, mais vai se tornando natural. Você vai estar fazendo bondade aí e nem se dá conta. Então, o BIP ele é maravilhoso, né? Dá para a gente fazer uma palestra aqui só com ele. Então, a caridade, ela é o amor em movimento. A caridade é o amor em movimento. Porque eu amo. Mas como é que eu amo? Fazendo bem ao próximo. Eu tenho que me mexer, eu tenho que sair a semear, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a partir da prática desses sentimentos, estamos cultivando o sol interior, que irá iluminar todas as nossas decisões, as nossas dúvidas e os nossos caminhos. Quando eu começo a praticar, eu vou estar o quê? Alimentando esses sentimentos e cultivando esse sol dentro de mim, esse amor que o Cristo nos pediu a executar. A lei de amor, nos dizem os Espíritos, substitui o egoísmo pela união dos seres. A partir do momento que eu amo os meus irmãos, que eu amo o próximo, eu vou estar deixando de ser o quê?
deixando de pensar em mim mesmo, apenas em mim, eu de novo, e terceiro eu, e quarto eu, e sempre eu. A partir do momento que eu começo a fazer o bem ao próximo, eu estou começando a esquecer de mim, do eu, estou começando a exercitar a fraternidade, a pensar no todo. A pensar no todo. Feliz aquele que ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Olha que palavra linda que a espiritualidade diz para nós. Feliz aquele que ama com muito amor os seus irmãos que estão em sofrimento. Que ama com muito amor. Exemplos que a gente pode citar. Podemos citar Francisco de Assis. Podemos citar a Irmã Dulce, que mais próxima, né? Madre Teresa, né? São exemplos de irmãos que amaram com muito amor, né? Os irmãos em sofrimento. E a gente pode citar também Alcione, lá do livro Renúncia, né? No livro Renúncia de Emmanuel, Alcione é um espírito superior que ela amou com muito amor pessoas do seu ciclo reencarnatório que ficaram para trás no processo evolutivo, por más escolhas, por se utilizar muito das sensações, das nossas paixões, enquanto ela, Alcione, se purificou muito através dos sentimentos, cada vez mais praticando a caridade, o amor, e evoluiu bastante. E ela, vendo o seu ciclo reencarnatório lá atrás, ela teve essa compaixão e pediu para reencarnar aqui na Terra novamente, para poder auxiliar esses irmãos que ainda estavam passando seus dias ainda aqui na Terra, né? Então isso é amar muito. Eu saí lá do meu céu, digamos assim, para eu vir aqui para a Terra, para passar por aqueles sofrimentos que a gente passa, né? E isso é amar muito os irmãos que estão em sofrimento. Depois que tiver a oportunidade, pode ler o livro Renúncia, a história é belíssima. O espírito ele precisa ser cultivado. Como assim? Como é que o espírito precisa ser cultivado? Precisa ser trabalhado. Foi isso que eu falei agora há pouco. A gente tem que praticar. Não é assim, eu estou aqui ouvindo, o Márcio está falando aqui tudo isso, pronto, eu vou dormir com essas sensações que eu tenho, amanhã de manhã eu vou ser só sentimento. Não é assim que funciona. Né? Tem que ser no dia a dia, na hora a hora, e Deus coloca para nós todos os dias as oportunidades para a gente se melhorar. É aquele irmão que nos dá uma mal resposta lá no posto de saúde, lá no banco. É aquele irmão que na hora que eu saio de uma casa lotérica ou de uma padaria está lá pedindo um dinheirinho, uma comidinha, né? É aquele familiar difícil que me tira a paciência, né? É lá no meu trabalho, meu chefe que me cobra muito. Então a todo momento, é no trânsito, né, que as pessoas, só eu que dirijo bem, os outros dirigem péssimo, né? Então toda hora Deus está dando a oportunidade para a gente se melhorar, para a gente praticar, exercitar os sentimentos. De quê? De compaixão, de perdão, de paciência, né? De abnegação, de altruísmo, né? De humildade. Toda hora Deus dá isso para a gente. A gente fica achando que é a pior das criaturas. Meu Deus, essas coisas só acontecem comigo. Não, é Deus que está nos dando as ferramentas para a gente se melhorar, para que a gente possa cada vez mais ir nos aperfeiçoando na palavra, na frase que o Cristo falou: amar o próximo como a si mesmo, né? Vamos entender esses irmãos como ferramentas para o nosso melhoramento. Então, eles são o quê? A partir do momento que eles estão, que a gente está ajudando eles estão nos ajudando também. É uma via de mão dupla, né? Eu ajudo e eu sou ajudado. Quando a gente entende isso, quando eu ajudo o irmão, eu também estou sendo ajudado, fica muito melhor a gente executar as coisas. E a gente vai praticando, e vai se tornando natural, que você vai fazendo e nem percebe. Para sairmos do instinto
passar pelas sensações e chegarmos ao sentimento e atingirmos o mais sublime deles, que é o amor, precisamos trabalhar o nosso espírito, que foi isso que eu acabei de falar. Precisamos amar o próximo, necessitamos. Né? O Cristo falou amar o próximo, não é só porque é uma frase bonita, não, é porque a gente necessita. Se a gente não amar o próximo, se a gente não tiver essa convivência de amor ao próximo, a gente não sai do lugar, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue progredir. Né? Como a gente está vendo aqui, é a via de mão dupla. Eu ajudo o irmão e ao mesmo tempo, com essa ação de bondade, de caridade, ele está me ajudando a evoluir. Para iluminar nossa alma, precisamos do irmão. O irmão é necessário para o nosso melhoramento, transformando os nossos instintos, nossas sensações, no sol da nossa alma, no sentimento que é o amor e todos os demais sentimentos que giram em torno desse amor. Aí você pode pensar, mas se eu for um ermitão, vou lá para a floresta, não vou fazer mal para ninguém, vou viver sozinho, não vou ver ninguém. Será se eu não me melhoro? Não. Será se eu não vou estar fazendo mal para ninguém? Vai ser muito bom. Será? O que foi que a gente viu aqui? A gente precisa do próximo para se melhorar. Como é que eu vou conseguir perdoar alguém? Como é que eu vou exercitar a caridade para com alguém? Como é que eu vou ser benevolente para com alguém? Como é que eu vou ter paciência para com alguém? Eu não vou conseguir exercitar nenhum desses sentimentos. Como é que eu vou me melhorar? A gente está perdendo a oportunidade de praticar o bem. Praticar o bem. Assim chegaremos ao amor que une todos nós a Deus. Quando a gente pratica esse bem, a gente está o quê? Chegando a esse amor que nos une a Deus, e essa felicidade que a gente sente em fazer o bem, que a gente está até comentando mais cedo aqui, né? Essa felicidade ela já é um prelúdio dos mundos superiores, do céu, como a gente costuma falar quando a gente conhece, né? Já é um prelúdio, já é um ensaio, né, dos mundos superiores. Amai muito a fim de seres amados. Que frase linda, hein, já? Amai muito a fim de seres amados. Quando a gente faz muita coisa boa aqui nessa encarnação, na nossa encarnação, quando a gente está aqui encarnado, quando a gente retorna para o plano espiritual, tem muitas mãos nos recebendo. Muitas mãos de agradecimento. É isso aqui que a espiritualidade está dizendo para nós. Porque todo o bem que a gente faz, ele é o quê? É o nosso advogado em qualquer lugar. Não é? Então a gente tem vários relatos de espíritos que desencarnaram, que quando chegaram no plano espiritual tinha multidões de pessoas. Os exemplos mais conhecidos dentro do espiritismo, Dr. Bezerra de Menezes. E quando desencarnou, que ele chegou no local onde estava, ele ouvindo um burburinho lá fora, muita gente. Aí o que está acontecendo? Levaram ele até a janela, tinha uma multidão de espíritos agradecidos. Aí perguntou, quem são? Não conheço ninguém. Aí disseram, foram todas as pessoas que você ajudou quando você estava encarnado. Olha aí, coisa maravilhosa. Então amai muito a fim de seres amados, assim encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia, já aqui mesmo, como o próprio Cristo falou, né? Já aqui mesmo a gente já recebe os benefícios do bem que a gente faz, né? Como Cristo falou, você faz um, Deus lhe retribui 2, 10 até 100 vezes mais ainda nessa existência. Para todo sofrimento, sempre uma palavra de conforto e esperança. Então a gente sempre tem que ser essa pessoa que leva palavras de conforto e de esperança para os outros. Né? De conforto, de consolo, de esperança. Sempre elevar a vibração das pessoas.
Sempre trazer boas notícias, boas palavras, para que assim a gente possa melhorar um pouco o sofrimento que tantas pessoas passam. Não é isso? Para todo sofrimento. Um exemplo que a gente tem aqui, Estevão, né? Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, né? Antes de ele se tornar cristão, ele era conhecido como Gesiel. Gesiel, irmão de Abigail, que Abigail era noiva de Saulo de Tarso. Né? Ele foi condenado a trabalhar nas galés, né? Naqueles barcos onde ficava remando. Quem era condenado naqueles barcos romanos, né? Quem era condenado a ficar naqueles barcos era até o último dia da sua vida, não saía mais nunca dali, era só remando. E o que ele fez? Quem estava naquela situação estava o quê? Era escravo, estava em sofrimento, só tinha aquilo da vida, trabalhar. E o que ele fez? Ele mudou todo o cenário daquela galera que ele trabalhava, porque ele levava o quê? Palavras de conforto e esperança. Então, o responsável por aqueles homens que estavam ali embaixo, ele se admirou de como mudou a vibração, o sentimento daqueles homens que viviam naquelas galés remando. Como Gesiel tinha conseguido mudar todo aquele sentimento daqueles homens que estavam sofrendo, de repente eles estavam felizes. Né? Então, eu trouxe esse exemplo do Gesiel só para a gente poder entender que, em vez, às vezes, as pessoas se reclamam para a gente vai lá e conta o sofrimento da gente. Tu está sofrendo isso aí, tu nem sabe o que eu estou sofrendo. Aí conta uma pior ainda. Né? Então, a gente tem que parar de ficar somando coisas negativas aí. Né? Tem que levar palavras de conforto para os irmãos. Então, na obra Nosso Lar, de André Luiz, olha aí nossa André Luiz, né? Psicografado por Chico Xavier, a senhora Laura nos diz que o amor é o pão divino das almas, o alimento sublime dos corações. O amor é o pão divino das almas. Então a gente alimenta a nossa alma, né, que é o nosso espírito encarnado, através da prática do bem, através da prática da caridade, que é o amor em movimento. Então, com essas palavras de André Luiz e o mandamento sublime do nosso guia e modelo, o Mestre Jesus, ao falar amar é fazer ao outro tudo o que queira que este vos faça. Concluímos, meus irmãos, que o amor é o alimento da alma, o amor é o sol da alma. Muito obrigado, Enzo. Agradeço, Márcio, por essas palavras benditas. E você que está nos assistindo online, vamos encerrar, vamos para o passe. Você pode assistir o passe virtual, que vai ficar nos stories do Instagram.